Fala, meus amigos, vocês estão bem? Direito eleitoral, inelegibilidades. Vamos aqui para a nossa terceira aula. Coisa importante, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Puxa, eu começo às vezes tão empolgado estudando para concurso, daí no meio do caminho eu fico meio amuado, fico meio desanimado, tal. Eu queria que você entendesse que é natural, que é normal isso, tá? Mas acho que é importante que você faça esse esforço, que você de fato invista o seu tempo nisso, porque depois, embora a dor exista, o sacrifício de fato exista, mas depois o cargo é para sempre, né? Então, acho isso uma coisa muito importante, tá? Estou aqui no meu horário de almoço, estou agora gravando aqui 14 horas e 7 minutos. Tomando a minha coquinha, vamos começar aqui, continuar, na verdade, amigos, falando aqui ainda de inelegibilidades para qualquer cargo. A gente terminou no vídeo passado a letra G. E agora a gente vai apenas fazer alguns apontamentos aqui das outras hipóteses, tá? Então olha só, aqui a gente tem também é inelegível uma pessoa que foi condenada pelo abuso de poder econômico ou político, que foram condenados por decisão transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado, tá? Mas quem são essas pessoas? Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou terceiros. Então, detentores de cargo na administração pública que beneficiarem a si ou a terceiros, como pelo abuso do poder econômico ou político. Então aqui a pessoa também está usando a máquina pública para se beneficiar. Meio que já falando com outras hipóteses aqui que a gente viu, né? Mas às vezes você vai perceber que a lei traz algumas coisas que você até poderia presumir, né? Você fala assim, pô, isso aqui eu já sabia, meio que num outro inciso, no outro artigo eu já conseguiria entender isso, mas às vezes a lei precisa reforçar algumas coisas, tá bom? Então aqui a pessoa que possui um cargo que foi condenado por abuso de poder econômico ou político. Preste atenção que o padrão é sempre esse, né? De 8 anos, tal. Quero que você guarde também as hipóteses, né? Então, por isso que eu estou falando aqui um pouco mais rápido agora. Então, detentor de cargo foi condenado por abuso do poder econômico ou político, beneficiando a si mesmo ou a terceiros. Outro, isso aqui é mais interessante, né? A pessoa que foi que exerceu a função de direção, administração ou representação do que? De uma empresa que faliu. Então é aquela coisa, né? Pô, eu vou colocar para ser um governante uma pessoa que faliu uma empresa. Então, ó, a pessoa que exerceu nos últimos 12 meses antes da falência, antes da decretação aqui, da liquidação ou judicial ou extrajudicial, a pessoa que faliu um banco. Então, ó, os que em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, ó, é porque, enfim, estabelecimento de crédito, estabelecimento de seguro, tal, não vão à falência exatamente. Pode até ser aplicada a lei de falência para eles numa hipótese lá, tal. Existe até uma lei que trata da liquidação, mas só para gente aqui, só entre nós, é como se a empresa tivesse falido, tá? Basicamente isso. Eles vão sofrer uma intervenção do Banco Central, tal. Tem todo um rolê lá que pra gente aqui não é relevante. Mas qual é o ponto? Então, quem também é inelegível? O cara que no estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro que tenha sido ou que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação ou judicial ou extrajudicial, meio que essas empresas estão quebrando, certo? Que tenham exercido nos 12 meses antes dessa decretação da quebra, vamos assim dizer, o cargo ou função de direção, administração ou representação. Então aqui, só para que você entenda, tá? Aqui não é exatamente, tecnicamente não é isso, mas eu estou explicando para quem não é do direito, tá? Então empresas que estão quebrando é o suficiente aqui para a gente entender para fazer a prova. É isso que eu quero, tá? Que você consiga fazer a prova. Também, ó, os que foram condenados. Então aqui eu estou condenando o cara que usou da máquina pública para se beneficiar. Aqui na letra I eu estou falando de um cara que não sabe administrar nada, né? E ele foi diretor aqui, teve função de direção, administração, representação de uma empresa aqui de crédito, financiamento ou seguro que estava quebrando, que a gente chama de liquidação judicial ou extrajudicial. Não é falência, tá? Mas seria isso, tá? Basicamente, a letra J, os que foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferido por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio por doação ou captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que implique a cassação do registro ou do diploma. Então, olha só, a gente até vai ver na parte de processo eleitoral que existe uma situação em que a pessoa se candidatou, ela foi eleita, mas lá na frente o diploma de
de ter sido eleito, né, esse diploma é cassado. Não sei se você se recorda, lá na Constituição existe até a hipótese de você entrar com recurso contra a diplomação. Acho que você se lembra disso, está lá nos artigos 14, 15 lá da Constituição, tem essa menção. Então aqui são pessoas, de novo, a gente até falou no vídeo passado, pessoas que foram desonestas durante a eleição. Corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio é compra de voto, tá? É como se eu dissesse para você, compra de voto é captação ilícita de sufrágio, tá? Tá? Por doação, captação ou gastos ilícitos. Então, caixa 2 em campanha, etc. Tudo isso não pode, tá? Avisem para todos que não pode, tá? Também, o presidente da República, o governador do estado, prefeito, membros do Congresso Nacional, todo mundo, ó, câmaras municipais que renunciarem aos seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica, etc. Qual é o ponto aqui? Aqui a gente está falando das pessoas que podem sofrer impeachment. Tá? Então, presidente da República, governador do estado, também que podem ser cassados, então membros do Congresso, Assembleia Legislativa, então todo mundo que pode perder o mandato. Se essa pessoa, sabendo que ela vai perder o mandato, se ela renuncia ao mandato, desde o dia que foi oferecida ali a representação ou uma petição que poderia afastá-la do cargo, se esse cara fugir da raia, ele também fica inelegível. Professor, mas ele não foi nem condenado, não interessa. O fato de ele ter renunciado ao mandato, o fato de ele ter ali fugido do enfrentamento faz com que ele fique inelegível. Então aqui são pessoas que podem ser cassadas ou podem ser, a princípio, declaradas ali com a perda do cargo, sofrer o processo de impeachment. Tá? Então essas pessoas que renunciaram para quê? Para fugir de um processo. Tá? Então aqui, ó, processo de uma representação, petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência da Constituição, tal, é o processo de impeachment. Tá? Então aqui vou colocar impeachment ou cassação, tá? Então, resumo da ópera. O cara é prefeito, iria sofrer um processo de impeachment, renunciou. O fato de ele ter renunciado, mesmo que ele seja absolvido, não importa. O fato de ele ter renunciado, essa conduta torna ele inelegível, tá? Essa é a ideia, tá? Então, olha só. E aí torna essa pessoa inelegível para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e depois nos 8 anos seguintes, né? Sempre essa ideia, né? Então, se o cara saiu do mandato, vai completar o tempo que ele precisava. Então, se ele saiu com mandato de 4 anos, ele saiu com 1 ano de mandato. Então, faltam 3, ele fica por esses 3 inelegível e mais 8 anos. Né? Essa é a ideia. Os que foram condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, né? Por ato doloso de improbidade, que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o prazo de 8 anos depois, ó, também a mesma coisa do crime, né? Depois do cumprimento da pena. Ah, professor, mas ato de improbidade administrativa é crime? Não, não é crime, é um ato de improbidade, não é um crime, mas ele tem também penas, tá bom? Então, depois, imagine que o cara fica com direitos políticos suspensos por 4 anos, exemplo, tá? Então ele fica por 4 anos com os direitos políticos suspensos e depois que ele cumpre essa suspensão, ele ainda tem mais 8 anos para ficar inelegível, tá? Os que foram excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional. Então aqui pensa o seguinte, em decorrência de infração ético-profissional. Então pensa o seguinte, você tem lá um engenheiro que foi cassado, que foi punido pelo Conselho Regional de Engenharia. Você tem um advogado que foi cassado, ali foi excluído do exercício da profissão, não é nem suspenso, foi excluído, né, do exercício da profissão porque fez uma coisa tão errada que não é mais advogado. O que esse cara fica? Ele fica inelegível. Então, veja, se o cara não serve, entenda, né, se o cara não serve para ser um administrador, ele não pode ser eleito, que é a letra I. Se o cara não serve para enfrentar os problemas, ele renuncia antes, ele não serve, então não pode ser eleito. A mesma coisa aqui, o cara que comete ato de improbidade, pô, ele não serve, né? Outro que não serve, o cara que não fez nada, não era político nem nada, mas era um advogado que foi excluído dos quadros da advocacia, porque infringiu uma infração ético-profissional. Pô, esse cara não serve. Então essa é a ideia, tá? Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferido por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade. Você lembra aquela situação de
inelegibilidade reflexa que a gente viu, que é o cônjuge, o parente e tal, até segundo grau, não poder ser eleito na mesma área de jurisdição do seu parente, do seu cônjuge, salvo se ele já detinha o mandato eletivo. Então, imagina o seguinte, que o cara simula que ele se divorciou da esposa, para que a esposa possa então se candidatar. Se isso ficar comprovado, se essa simulação ficar comprovada, esse cara fica inelegível. Então, os que forem condenados em decisão transitada em julgado proferido por órgão colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade. Então, o cara deu o golpe, fez ali, cometeu uma fraude, né? Com relação a isso, para burlar a regra de não ser parente. Então o que ele fez? Vou romper o vínculo. Então, claro, isso você não pode deixar de ser pai de uma pessoa, você não pode deixar de ser, né? Mas geralmente isso é nas relações afetivas. Então o cara se divorcia da esposa, publica na internet, publica na televisão, não sei o que, se divorcia, só que aí durante as eleições fica comprovado que eles estão juntos, que foram vistos, né, se beijando e não sei o que, tal. Veja, claro, isso vai precisar de um processo, mas se isso ficar comprovado, essa pessoa que desfez os seus vínculos fica inelegível, tá? Também, os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial. Mesma coisa, cara, eu não aceito o mentiroso. Então a letra N é, eu não quero o mentiroso, o cara que está mentindo da condição dele afetiva para tentar enganar as pessoas. Então eu não quero o mentiroso como um candidato. Eu também não quero um cara que já foi demitido, demitido do serviço público por um processo administrativo ou judicial, tá? Mesma coisa. Também, pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais, por decisão transitada em julgado ou, claro, por órgão colegiado, né? Então aqui, pessoa que fez uma doação ilegal, ou o dirigente de uma empresa que fez doação e essa doação é ilegal, tá? E veja, hoje em dia, inclusive, isso aqui tem que ser visto com muitas ressalvas, porque atualmente existe uma restrição por parte do Supremo Tribunal Federal de doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, mas de toda forma, quando isso aqui foi feito, não tinha essa ideia. Então, pessoas físicas e dirigentes de pessoas jurídicas que são responsáveis por doações ilegais, tá? Então também é um caso de inelegibilidade. Por quê? Cara, você tá dando um dinheiro sujo para a eleição, eu não quero você não, tá? E aí a letra Q é o que vai acabar pegando o que na verdade pegou, né? O então deputado Deltan Dallagnol. Por quê? Os magistrados e os membros do MP que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, então o cara foi punido e a punição dele é ser aposentado compulsoriamente, né? Então não foi o caso do Deltan, que tenham perdido o cargo por sentença, ou, que também não foi o caso dele, mas esse aqui é o caso dele, que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo disciplinar. Então veja, o que aconteceu lá no caso do Deltan? Existiam lá suspeitas, e digo suspeitas porque isso estava sendo apurado ainda. Então, por lealdade, né, por fidelidade aos fatos, eu preciso dizer isso. Não quer dizer que ele era culpado nem nada disso. Mas do mesmo jeito que a gente não quer que seja eleito presidente, prefeito, etc., que renuncia ao mandato porque ele pode ser cassado, a gente não quer, como uma pessoa eleita, um membro da magistratura, então um juiz ou um membro do Ministério Público, que peça a exoneração, por exemplo, na pendência de processo disciplinar. Foi o que aconteceu com ele. Então, existiam ali várias denúncias contra ele, que se estavam certas, se estavam erradas, não cabe a mim dizer, mas qual é o ponto? A partir do momento que ele renunciou ao mandato, renunciou ao cargo, né, na verdade, ele pediu exoneração do cargo de procurador da República para poder se candidatar, isso faz com que ele fique inelegível. Então o que ele tinha que esperar? Ele tinha que esperar acabar todos esses processos e aí sim, com todos esses processos encerrados, aí ele se candidata normalmente. Agora, enquanto isso está sendo decidido, dá a impressão de que ele se exonerou para fugir da punição. Então esse é o ponto importante, tá bom? Então o que eu queria aqui nesse vídeo, e a gente já está encerrando, vou fazer esse vídeo um pouquinho mais curto, para dar para você a noção mais importante que eu quero que você leve para sua prova. Primeiro,
as chances são de que as hipóteses de inelegibilidade que vão ser perguntadas sejam essas, aqui para qualquer cargo. Então, inalistáveis e analfabetos já está na Constituição, e aí a gente tem outros, né? Então, a gente tem a ideia de pessoas aqui que ou foram condenadas com o trânsito em julgado, ou, por vezes, foram condenadas apenas por uma decisão de um órgão colegiado, já é o suficiente, por uma decisão de um tribunal, e a gente não quer trabalhando nos cargos públicos, ocupando cargos públicos, quem perdeu o mandato. Ó, quem perdeu o mandato. Eu não quero o cara que perdeu o mandato se elegendo de novo. Eu não quero pessoas que possam ter sido ali sofrido impeachment. Não quero. Letra C. Não quero pessoa que viole o pleito eleitoral. Então, transitado em julgado ou proferido por órgão colegiado em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político pela justiça eleitoral. Então, não quero isso, tá? Não quero quem foi condenado, tá? Não quero quem foi condenado com trânsito em julgado, ou não quero quem foi condenado por órgão judicial colegiado em alguns crimes. E qual é o ponto? Não são todos os crimes. Então aqui me chama muito a atenção para concurso. Então eu quero que você tente guardar essas hipóteses aqui. Qual é, em geral, o crime que cai? Crime contra a honra. Não está aqui o crime contra a honra, tá? Então o cara foi condenado por calúnia. Não está aqui. Então ele poderia se candidatar, ele não está enquadrado na hipótese de inelegibilidade da ficha limpa. Ah, professor, mas enquanto ele estiver cumprindo a pena por calúnia? Claro, enquanto ele estiver cumprindo a pena, ele não pode se candidatar por outro motivo, pela suspensão dos direitos políticos. Mas não é porque ele está nestas causas de inelegibilidades, tá? Também, quem teve contas rejeitadas, e aí lembrando que o Poder Judiciário pode rever, pode ali suspender ou anular esta hipótese de reconhecimento de irregularidade, né? Além disso, não quero que esteja, que a gente falou hoje, né? Não quero que esteja ocupando o cargo quem já tinha cargo e foi condenado por abuso de poder econômico ou político que se beneficiou daquele cargo na administração pública, quem não sabe administrar, então o cara está no estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, então não é em todas as hipóteses, hein? Um negócio importante aqui, precisa ser estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, que neste caso acabou por falir, mas a gente não chama de falência, que entra no processo de liquidação judicial ou extrajudicial. Então esse cara também não pode ser ocupante de cargo. O cara que foi condenado pela justiça eleitoral como uma pessoa que compra voto ou que faz corrupção eleitoral, etc. Também não pode. Não quero ocupando cargo quem renuncia para fugir da punição. É a mesma coisa. Letra K. Não quero que ocupe cargo quem teve suspensão de direitos políticos condenado por improbidade. Então, o cara que é condenado por improbidade, além da suspensão dos direitos políticos lá da lei de improbidade, esse cara também vai, depois que cumprir essa pena, ficar por mais 8 anos inelegível. A mesma coisa. Não quero um mau profissional. Então, tá passando umas maritacas aqui, né? Não quero um mau profissional. Um mau profissional que foi excluído da profissão. Então, eu não quero um médico que não pode mais exercer a medicina porque foi antiético. Eu não quero esse cara ocupando o cargo público. Eu não quero também a pessoa que tenta mentir, que desfez simuladamente o vínculo que ele tinha para permitir que a esposa, por exemplo, ou que a companheira fosse eleita. Eu não quero isso. Não quero quem foi demitido do serviço público por um processo administrativo ou por um processo judicial. Não quero também dirigentes de pessoas jurídicas ou a própria pessoa física que doa dinheiro sujo para campanhas. E também não quero membros da magistratura ou do MP que saiam, que peçam, que ali tenham sido aposentados compulsoriamente por uma decisão sancionatória, por uma punição. Então, o juiz, por vezes, ele comete um negócio errado, ele, por vezes, não vai perder o cargo. Ele vai ser, entre aspas, condenado a se aposentar. E aí, vai ficar em casa recebendo 30 mil por mês, sem fazer mais nada, aposentado, né? Porque ele cometeu um ato errado. Veja que absurdo, né? Mas isso existe, tá? Então esse cara não pode ser ocupante de cargo público, e também o cara que fugiu da raia, o cara pediu exoneração na pendência enquanto estava sendo apurado um processo administrativo disciplinar, que é o caso lá do Deltan. A título de exemplo, não faço aqui nenhum juízo de valor, né? Ele fez muita coisa errada, deu umas viajadas aí e tal, falou muita porcaria, mas nesse ponto aqui não há nenhuma presunção de que ele era culpado.
precipitado, muito pelo contrário, tudo estava ainda sendo apurado. Ele, mesmo conhecedor da lei, se precipitou, sabia, ele conhecia a lei da ficha limpa e ele pediu exoneração mesmo assim, né? Mas de toda forma esse é o caminho. Amigos, a gente vai parar por aqui nesse vídeo e aí o que a gente vai fazer? Nesta parte de inelegibilidades, antes do concurso, eu não teria condições de dizer para você se todos os artigos aqui vão ser perguntados, né? Mas, a princípio, para este começo do direito eleitoral, das inelegibilidades, eu vou parar por aqui. Eu ainda vou gravar outros vídeos mais adiante sobre inelegibilidade, mas acho que para este momento, antes do concurso, eu vou encerrar por aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer ainda outros assuntos também de direito eleitoral que vão ser importantes para o seu concurso, tá bom? Grande abraço. Se você quiser as anotações desta aula, eu vou deixar no Telegram, tá? Quero que você entre lá no grupo do Telegram. Não vou... quem está lá sabe de uma coisa, eu mando lá pouquíssimas mensagens, mando o material das aulas, mando o vídeo quando eu coloco um vídeo novo e não fico vendendo nada, não fico te enchendo o saco. Quando for para te oferecer alguma coisa, eu vou falar uma vez só e pronto. Não é grupo para ficar, não é grupo de venda, é grupo de contato, grupo para a gente conversar, tá bom? Então, claro, não é para ficar o tempo inteiro mandando bom dia, mandando foto de gatinho, nem nada disso. É voltado aqui para os nossos concursos, mas de toda forma, eu queria muito que você estivesse lá. O link está aqui embaixo. Você entrando no grupo do Telegram, você tem acesso aos materiais que a gente já colocou lá também, tá bom? Fico muito agradecido. Eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui.